Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Samuel e depois ao final da minha carta, do meu relato, eu, quem sabe, libere até o meu sobrenome para que você fale. Olha, Samuel, aqui apenas respondendo, não precisa, né, divulgar o sobrenome, viu? Você me questionou se haveria necessidade de divulgar o sobrenome. Não há necessidade. Os nossos ouvintes, eles são livres para colocarem o primeiro nome apenas, e muitos eu sei que até trocam os nomes, o que fica melhor ainda. O que importa é contarmos uma história real, uma história verdadeira, acontecida com a pessoa, como essa que aconteceu com você, Samuel. Então segue o Samuel. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu vou te contar a respeito dessa história que até hoje mexe demais comigo. Vou contar sobre o falecimento de Deusanir, uma mulher que foi muito importante na minha vida, se bem que eu nunca a chamei de Deusanir. Ela sempre fora para mim deusa, era assim que eu a chamava. Naquele dia, as coisas aconteceram exatamente como eu passo a narrar a partir de agora. Cheguei àquela capela onde me disseram que o corpo de deusa, a minha querida deusa, a Deusanir, mas para mim sempre a deusa, estava sendo velado. Entrei na capela e reconheci imediatamente alguns dos parentes e amigos que estavam ali dentro, ao redor do caixão. Todos com aquele semblante pesado e falando num tom de voz baixo, pareceram surpresos quando me viram. Sabe quando você chega assim no ambiente e as pessoas se cutucam? Olha quem veio, né? Olha quem veio, olha quem chegou. Eu senti esse burburinho, sabe, Paulinho? Quando eu cheguei assim no ambiente, as pessoas se cutucavam e elas cochichavam uma com as outras. Olha quem veio, olha quem acabou de chegar. Todos ficaram surpresos com a minha chegada. De repente, Denair, irmã da Deusanir, da deusa, a Denair, ela me olhou e falou: nossa, Samuel, achamos que você não viria, declarou a Denair, admirada com a minha presença ali. Pedi uma licença no trabalho, eu disse para ela, pedi uma licença no trabalho assim que eu fiquei sabendo do acontecido. Eu jamais poderia deixar de estar aqui, já que eu não pude, sabe, ficar ao lado da deusa nos últimos dias da sua vida. Eu quero pelo menos me despedir dela. Foi o que eu argumentei com a Denair. E ela respondeu para mim: muito gentil da sua parte, Samuel, muito gentil. Você quer um café, um sanduíche? Não, muito obrigado, eu tomei o café da manhã no hotel. Eu agradeci e, virando-me para o grupo ao redor do caixão sobre cavaletes, eu disse para ela, pedindo assim uma autorização:
posso dar uma última olhada nela? A irmã, a Adenair, segurou o meu braço, me mantendo ao lado dela, assim, deu passos comigo. Mas não no sentido do caixão. Nós saímos assim na diagonal. Eu não entendi. Ela segurou assim o meu braço e sabe quando você sente que a pessoa te leva assim para um pouco mais distante do caixão? Ela disse assim, eu apenas havia pedido por uma questão de educação, mas não esperava que ela fosse ter aquela reação. Não, Samuel, melhor não. É que nós vamos ter que manter o caixão fechado. É questão sanitária, você sabe, né? Eu fiquei assim, meio que assustado, mas entre o assustado e não assustado, eu tive que conversar. Não, mas eu não sabia que ela tinha morrido por algo contagioso. Eu respondi para Adenair, achei que fosse leucemia. Ah, sim, foi a leucemia. Era a leucemia. Ela soltou agora o meu braço, mas como estava com o sistema dela imunológico, estava muito deprimido, muito baixo, ela acabou contraindo uma doença infecciosa. Foi em função até da própria leucemia, mas ela pegou uma doença infecciosa. Nossa, que coisa horrível. Eu murmurei, aturdido com a Adenair. Bom, sim, acho que agora vou aceitar o café que você me ofereceu. Meia hora depois, sem que o caixão fosse aberto, o cortejo fúnebre se dirigiu ao jazigo da família da deusa, da minha eterna deusa, naquele cemitério. Eu acompanhei o féretro, como a distância era curta, nós já estávamos no interior do cemitério, uma vez que a capela ficava dentro do cemitério. Nós apenas caminhamos alguns metros, o caixão foi naquele carrinho. Inclusive, eu fiz questão de ser uma das pessoas que conduziu aquele carrinho. Eu queria prestar aquela última homenagem à minha eterna deusa, à minha amada deusa Nia. Terminado o sepultamento, que eu via de fato acontecer, fiquei ali até os últimos momentos. Eu fui das últimas pessoas a sair com a família. Dei um abraço na Adenair, a irmã de deusa. Até esperei que houvesse algum tipo de convite para, de repente, conversarmos em algum lugar. Eu estava com tempo para isso, fiz aquela viagem única e tão somente com esse objetivo, mas o convite não veio. E eu também não ia me oferecer, porque eu entendia que a família estava passando por um momento muito delicado. Então eu acabei me despedindo. Estive de volta lá no hotel, acabei descansando um pouco, porque realmente eu fiquei muito cansado da viagem, e horas depois eu parti de volta para a minha cidade, para onde eu trabalhava. O que eu não esperava acontecer, acabou acontecendo, porque uma semana depois desse sepultamento, eu recebo no meu ambiente de trabalho a visita de dois, mas eles eram policiais civis. Não eram policiais militares, civis. Se identificaram, inclusive. Nós somos da Polícia Civil, o senhor poderia conversar conosco um pouquinho? Eu nunca devi absolutamente nada a ninguém, obviamente que falei para eles, sim, pois não, lógico, à disposição. O senhor esteve presente no velório da senhora Deusanir? Aí ele disse o sobrenome da pessoa. Indagou um dos policiais civis. Sim, estive. Eu sou amigo da família. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa com o corpo dela? Sei lá, eu queria entender por que a polícia estava me perguntando aquilo. O policial fez um gesto negativo com a cabeça. Não aconteceu nada com o corpo da senhora Deusanir.
é que não havia corpo. Como assim? Não... Explica aí, Guimarães. Um passou pro outro, sabe? O policial que estava argumentando passou pro... Explica aí, Guimarães. Ele falou, não, acho que ele entendeu, não tinha corpo. Não tinha corpo, ela não estava morta no caixão? Responda uma pergunta, o senhor chegou a ver o caixão aberto em algum momento? Não, na verdade o caixão ficou fechado o tempo todo. Eu fui obrigado a admitir, porque essa era a realidade, essa era a verdade. Mas eu fiquei agora intrigado com a história. O que está acontecendo? Eu perguntei para os policiais, incrédulo ainda do que estava acontecendo. E um deu um sorriso, o outro correspondeu àquele sorriso. E eles me explicaram que Deusanir havia dado um desfalque de milhões na firma em que trabalhava. Explicou o policial. E nós suspeitamos que ela tenha forjado a própria morte com a ajuda dos parentes mais próximos. Então nós estamos interrogando todo mundo que foi ao velório. Saber que se alguém pode nos dar algum tipo de informação extra. Eu que havia chegado quase na hora do sepultamento, eu era a última pessoa de quem eles poderiam obter qualquer informação. Repliquei que de nada eu sabia. Os policiais, bom, tudo bem, mas olha, se o senhor souber de alguma coisa, por favor, entre em contato conosco. Solicitou o policial, deixando aquele famoso cartão de visitas. Na época era muito comum que as pessoas deixassem o cartão de visitas. Fiquei com aquele cartão, imaginando, meu Deus, mas o que pode ter acontecido? Não é possível, não tinha corpo. Não, a deusa não ia fazer isso. Não é possível que fizesse. Aqui, um parênteses, porque eu ainda não expliquei para vocês quem era a deusa. A deusa havia sido a grande paixão da minha vida, o grande amor da minha vida. A deusa, ela foi a melhor coisa que aconteceu quando eu contava 20 anos de idade. Me apaixonei perdidamente por ela. Por isso, para mim, ela nunca foi Deusanir, e sim a deusa. Fiz tudo que vocês possam imaginar que um namorado possa fazer pela namorada. Eu fiz tudo do bom e do melhor por ela. Foi quando nós decidimos morar juntos. Não foi uma decisão minha. Eu queria me casar. Eu queria me casar com a deusa. Mas ela disse que já tinha passado por algumas experiências. E como ela era 10 anos mais velha que eu tinha 20, ela tinha 30 quando nós nos conhecemos, ela preferia viver juntos, morar juntos, antes de decidirmos por um casamento. Passamos 10 anos vivendo juntos. Portanto, quando eu tinha 30, desde o nosso conhecimento, e ela, portanto, 40 anos, eis que a deusa resolveu se separar de mim. E foi neste momento que ela assumiu um caso de amor. Ela havia se apaixonado justamente pelo dono da empresa para a qual ela trabalhava. Nossa, aquilo foi tão difícil para mim naquela época. Foi tão difícil tudo o que aconteceu. Eu fui tomado por uma tristeza que se transformou numa depressão. Bobagens e muitas bobagens passaram pela minha mente, coisas horrorosas, coisas terríveis. Mas como eu tenho, sabe, uma proteção divina, graças a Deus, Deus, a luz maior, a luz de amor, não permitiu que eu fizesse nenhuma bobagem. Não permitiu que eu fizesse nenhuma besteira. E eu confesso que eu estive perto de fazê-lo. Foi quando eu fui embora. Deixei a minha terra
e fiz uma viagem de mais de 700 quilômetros e fui viver na capital dos mineiros. Fui morar em Belo Horizonte. Nosso estado é grande, Minas Gerais é um estado grande, distâncias bastante longínquas, às vezes separa os municípios, e aquela cidade para a capital, mais de 700 quilômetros. Fui viver em BH. Lá eu reconstruí a minha vida. Foi difícil, vocês não imaginem o que eu passei. Foi árduo a batalha, difícil a luta, mas com a graça de Deus eu fui reconstruindo. Quando eu contava 35 anos, só 5 anos depois é que eu podia dizer que realmente havia me reerguido. E aí foi quando eu encontrei a Paula, mineira de BH, e com a Paula acabei me casando. E com ela nós tivemos um lindo casal de filhos. Como ela já trazia um filho de um relacionamento anterior, portanto formamos uma família. Eu, Paula e 3 filhos. A menina que ela trazia do casamento já tinha por volta de 8 anos quando nós passamos a nos relacionar. E aí é o resumo da minha vida. E havia ficado, sim, havia ficado com relação à deusa, havia ficado mágoa, ressentimento, sabe, havia ficado muita coisa, porque pela maneira que vocês estão observando a minha carta, eu fui trocado. Vocês estão acompanhando a minha história, eu fui trocado. Em detrimento à minha pessoa, ela fez uma opção e o pior, ela estava se juntando, passou a viver, assumiu um caso com o dono da empresa para a qual ela trabalhava há anos. Então se deduz daí de que algum caso já vinha sendo mantido enquanto nós estávamos juntos. Então foi a somatória de todos esses pensamentos ruins que pesaram sobre mim. Então eu sofri muito. E ficou assim o ressentimento, a mágoa. Foi nessa época que a irmã dela, mais ou menos depois de eu ter começado aquele meu casamento, por volta de mais ou menos uns 10 anos depois de tudo isso, eu já tinha passado um pouquinho agora dos meus 45 anos, para ser preciso, eu estava com 47 anos de idade, então já tinha passado todo esse tempo. Foi que eu fui informado por aquela irmã, a Denair, de que ela estava muito doente, vítima de leucemia. Eu fui comunicado. Ela entrou em contato, ela fez questão, sabe, de me comunicar isso. Falou, olha, eu sei que você tem grande carinho pela deusa, apesar de tudo que houve entre vocês, ela nem está sabendo o que eu estou te falando, mas ela está muito doente, ela está com leucemia. A minha irmã foi diagnosticada com leucemia, só que está num estágio muito avançado, não há o que se fazer. No caso dela, inclusive, o médico descartou aquela possibilidade de medula óssea doada. Ela nem vai passar por esse tipo de tratamento porque seria inútil. Fiquei muito triste, mas como tinha ressentimento e mágoa, eu agradeci muito a ela por ter avisado, e ela disse, olha, se um dia você quiser fazer alguma visita, você me comunica. Ela não falou assim, se um dia você quiser fazer uma visita, você vem. Não, ela falou assim, se um dia você quiser fazer uma visita, você me comunica, e eu vou te levar até onde ela está, que ela não está mais aqui, ela não está mais morando aqui na cidade. Ok, foi isso que eu fiquei sabendo. E eu estava ensaiando, sabe? Cheguei a conversar com a minha mulher, cheguei a conversar com a Paula, abri para ela o coração, o jogo. Foi quando ela disse a mim, falou, olha, se eu fosse você, eu iria. Precisa não ficar depois com esse peso de consciência. E quando eu estava pronto para poder fazer
essa visita. Assim, já tinha decidido, com o apoio da minha mulher, já ajeitando as coisas no meu trabalho para pedir uns dias de folga, eu queria fazer uma visita para ela, porque afinal de contas ela não tinha sido qualquer pessoa na minha vida. Eis que a irmã dela me comunica. Antes de eu entrar em contato, a irmã dela, a Denair, me comunica que a deusa tinha falecido. Aí ela até argumentou, falou, talvez não dê tempo de você vir, porque nós vamos sepultar já amanhã cedo, às 9 horas da manhã, e a distância é muito grande, mas eu queria te comunicar que ela faleceu. E aí eu fiz das tripas ao coração para estar presente, com o apoio da minha mulher. Eu já tinha praticamente comunicado na empresa que eu ia necessitar de uns dias. E as coisas foram fáceis de resolver, essa parte burocrática. E eu fiz a viagem até lá. Cheguei pela madrugada lá na cidade, descansei um pouquinho no hotel. E do hotel fui à capela do cemitério, onde aquela cena se deu. E agora os policiais me diziam exatamente isso, que não tinha corpo. E agora? Que havia essa suspeição. E agora? Ela havia dado um desfalque grande na empresa para a qual trabalhava. Será? De posse do cartão de visitas dos policiais, fui embora para casa e, como tudo, eu me abro com a Paula, conversei com a Paula, minha mulher, e ela ficou muito assustada também. E mais assustados ainda ficamos quando, mais ou menos 10 dias depois daquela visita, o telefone da minha casa tocou e eu atendi. Horário 00:30. E do outro lado, alô? Ninguém respondia, a não ser... Sabe quando você consegue escutar a respiração forte da outra pessoa? Alô? Minha mulher estava próxima, também com os olhos arregalados e assustada demais. Alô? Foi quando eu resolvi arriscar. Eu falei, será que é? Pensei primeiro, será que é ela? Ao pensar, diante do que os policiais me haviam falado, arrisquei tudo. E eu falei, deusa? É a deusa? A respiração ofegante parou. Fez-se silêncio. É a deusa. Quando eu disse aquilo, eu surpreendi a pessoa que estava na linha. E aí, a pessoa falou num sussurro de voz. Só estou ligando para dizer adeus para sempre. Adeus para sempre. Adeus para sempre. E o sinal característico da linha quando cai. Assustadíssimo, eu falei para minha mulher e questionei se eu deveria fazer aquela ligação para os policiais em questão. E a minha mulher disse que não, que eu não tinha nada que ver com essa história, que eu esquecesse essa história, que eu fingisse que nada daquilo tinha sido comigo. E eu, de fato, não tinha nenhuma culpa em absolutamente nada do que estava acontecendo. Segui o conselho da Paula e nós colocamos uma pedra sobre tudo. Não fui mais procurado por nenhum policial, nem nunca mais recebi qualquer telefonema da Denair. Depois de anos, eu voltei à minha cidade, onde eu tenho parentes, amigos. Fui com a Paula, a minha esposa, nossos filhos. Estávamos lá em família. Aquele assunto havia morrido totalmente para mim. Ou pelo menos eu fingia que estava morto e sepultado aquele assunto. Por coincidência, na época que eu fui, dia de finados. E acabei indo ao cemitério para visitar o túmulo da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Fui com a família.
E estando no cemitério, eu encontrei Denair, a irmã. Denair, a irmã da deusa. No dia de finados, eu tinha visitado o túmulo dos meus parentes, acendido umas velas, estava fazendo a minha oração, aí me coloquei de pé, me preparava para sair do cemitério, quando eu me deparo com ela, a Denair. Oi, Denair. Ô, Samuel, você já fez uma visita ao túmulo da deusa? Ainda não. Eu estava aqui no túmulo dos meus pais, dos meus avós. Desculpe eu falar assim, é que disse-me a Denair, que tem sido pouco movimento por lá. Eu levei flores, acendi uma vela para ela, e eu tenho medo que você não saiba exatamente o lugar que é, não se lembre. Se você quiser, você já terminou as suas orações? Eu já estava saindo. Você quer ir até lá? Quero sim. Nós tivemos que caminhar do lugar em que estávamos até o túmulo em que estava sepultada a deusa, mais ou menos 5 minutos. A gente tinha que caminhar uns 5 minutos. Nesse período, eu falei, puxa, eu não quero tocar jamais naqueles assuntos do passado. Aquilo lá, para mim, eu não queria me misturar com aquilo. Então eu fiz algumas perguntas que me levariam a entender o que estava acontecendo. Aí eu disse a ela, e tá tudo bem? Houve algum problema com o túmulo? Tiveram que fazer exumação, alguma coisa? Sabe, eu queria tirar dela algo que me levasse ao esclarecimento de dúvidas que eu ainda tinha. Dúvidas que existiam na minha cabeça. E ela me respondeu, não, tá tudo bem. Tá chegando de fato o momento de fazer a exumação, mas tá tudo ok. Ah, sim. Muito obrigado. Ela me mostrou o túmulo, na lápide, não apenas agora o nome dela, da deusa Nir, mas o nome também de outros parentes que foram sepultados ali, no mesmo jazigo. Fiz as minhas orações, acendi também uma vela por ela, pelas almas que estavam ali naquele túmulo com ela, e saí do cemitério com mais dúvida do que quando entrei. O que será que aconteceu? Policiais eram aqueles que me procuraram, para quem eu não tive coragem de ligar. Obviamente que depois de tantos anos passados, o telefone muda, aquele telefone já não tem mais a menor condição de corresponder a uma realidade. Até número a menos, aquele telefone tem, aquele número de telefone tem. Mas eu pergunto para vocês, o que aconteceu? O que houve? Se você tiver alguma opinião sobre tudo o que aconteceu, por gentileza, mande aqui pelos nossos comentários. E curta a nossa história. Dê o teu joinha. O like para nós é muito importante. Diz o YouTube que quando a gente atinge 5.000 likes num vídeo, esse canal passa a ser muito melhor difundido e divulgado. Se você quer o bem do nosso canal, carrega de like aí. Se inscreva. Aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Do fundo do coração, eu agradeço. Seja membro também do canal.